Mudam-se os personagens ou é a história que está se repetindo, hein? Em ano de eleição, estou me referindo, né? E muitas vezes nem mudam-se os personagens, alguns continuam aí Exatamente. lutando aí para se manter. Pois é, e em ano de eleição o cenário político começa a ficar definido ou não, até mais complicado de se entender. É o período para posicionamento de aliados, definições partidárias. Qual é o cenário, hein, que a gente pode esperar para as eleições municipais? Para que a gente possa compreender melhor isso, já está aqui a socióloga Maria Ruth Luna, a quem a gente agradece pela presença da senhora. Bom dia. Sinta-se bem-vinda ao Grupo Diário de Comunicação. A senhora está falando para a Rádio Diário 95.7, para o D24am.com, que é o portal de notícias, e também para a Record News Manaus. Portanto, muito obrigado por sua presença com a gente. Paula Litaif. Maria Ruth, a gente vive agora o ano eleitoral e a gente precisa sempre estar lembrando as pessoas, porque, Patrick, por incrível que pareça, Maria Ruth Luna, algumas pessoas ainda não sabem nem para que eleição é este ano. E aí a gente vai lembrando sempre que é para vereador e prefeito. Dentro desse cenário, e aí eu me refiro a Manaus, a capital do Amazonas, onde o prefeito não pode mais concorrer à reeleição, o que muda nesse cenário político? Se tem alguma relação com a economia local, com a política nacional. Ele já disse que, por enquanto, não quer falar de sucessor, e isso atrasa também a definição de outros partidos? Bem, falando desse cenário político, é uma incógnita, né? Até hoje a gente percebe que as relações políticas, como foi falado no início pelo Patrick, né? Que ele diz assim, muda o cenário, muda a história ou muda os personagens. Na verdade, há uma camuflagem, né? Porque a história, ela é cíclica, e daí a gente já avança com o próprio pai da ciência política moderna, que é o Nicolau Maquiavel, né, que é quem funda a ciência política moderna, o próprio Karl Marx, que ele diz que a história é cíclica. Porém, existem novas relações, novas forças, novas estratégias, né, dessa conquista do poder. Então, quando se fala em uma política partidária local, com certeza ela vai influenciar na economia, né? E daí a gente percebe que dentro de uma sociedade existe um tripé, que é economia, política e sociedade, e o social, né? E quando nós falamos da questão do nosso prefeito, né, do Arthur, que ele não pode mais vir como para reeleição, com certeza ele está com a máquina na mão, né? E poderá indicar, sim, alguém, isso é muito provável, mas ainda a gente percebe que estão em busca de novas estratégias, né, para ver quem eu vou apontar, quem é o personagem hoje que o amazonense quer que venha para a reeleição. Então, é feito todo um trabalho, toda uma estratégia, toda uma pesquisa para que se aponte. Arthur, né? Pode indicar uma mulher, por exemplo? Com certeza pode, e seria ótimo, né? Por quê? Porque a gente vê hoje o empoderamento feminino está em alta, né? E geralmente o que a gente está acostumado é homens, né, na política, até porque dentro de uma formação a mulher tem uma imagem privada e o homem pública. Então isso dentro da nossa sociedade patriarcal, homens na política, né? Tanto que até alguns anos atrás quem votava era homem, mulher não votava, né? E seria, diante desse grande empoderamento da mulher, seria uma nova personagem, né? Que poderia, sim, né, ganhar em cima dessa nova personagem, uma personagem feminina, né? Também depende da personagem, da mulher que
será indicado, né? Se ela tem esse carisma com a população, se a população se identifica com essa imagem, ou muitas das vezes ainda existe, infelizmente, no imaginário popular, não, mulher não dá para política. Infelizmente, ainda esse pensamento ainda se perpetua na nossa sociedade. Agora, Maria Ruth, existe aí uma palavra-chave que você apontou, carisma. A gente percebe que o eleitor, ele muitas vezes não vota pelo histórico do candidato ou mesmo pelas ações, ele vota pela simpatia que ele tem pelo candidato, não é isso? Sim, sim. Ainda existe, né, a personificação do candidato. Né? Eu não vou votar na legenda, eu não vou votar naquele partido político, eu não vou votar no que ele já fez anteriormente, mas vou votar no que ele se apresenta hoje. E daí eu acho muito interessante, daí já vamos colocar o papel da mídia, né? Que é construído toda uma imagem daquele candidato, né? O candidato que vai ao mercado e come uma tapioca, que carrega as criancinhas, que vai dentro de um ônibus, que carrega água. Então, isso é uma aproximação desse candidato com a população. Né? Tem que ser natural. Não pode, do nada, o candidato nunca andou de ônibus, aí faz uma selfie no ônibus. É estranho. Mas não segurou nem o filho dele, porque tem a sua empregada lá em casa, de repente tá com aquele garoto remelento ali no braço, e pedir. Essas coisas ainda funcionam, hein, doutora? Funciona. De verdade? Infelizmente ainda funciona, porque há uma aproximação do eleitor desinformado, né? Eu vou votar nele, gente, ele é igual a mim, entendeu? Aí, claro que eles vão usar, não, eu vou andar de ônibus, mas é para eu saber qual é a realidade, né? Então, existe uma aproximação desse eleitor com, pelo menos no imaginário, né? Desse eleitor com aquele candidato. Sim. Paula Litaife. Patrick, deixa eu tentar voltar aqui um pouco, porque a gente acaba se desviando o foco. Vamos voltar aqui um pouquinho para a questão das eleições municipais. Esse atraso, eu não diria atraso, mas aí para os partidos, para os políticos, a demora em se apontar um candidato do prefeito Arthur Neto, atrasa ou pelo menos acaba protelando também a definição de outros partidos? Com certeza protela, né? Todo mundo esperando aí para saber. Todo mundo esperando e como ainda não houve essa definição, cria-se uma expectativa de quem vem, de quem virá. E acaba que esse jogo político, essa estratégia, ela se protela porque não se sabe quem é que vem. Existe a possibilidade de que possa haver pelo menos aí 20 candidaturas a prefeito. Você acredita que possa haver esse número? Ou são apenas os balões de ensaio que nós chamamos, que são ensaios mesmo propriamente dito, para que a pessoa possa trabalhar o seu nome para uma vice na chapa, por exemplo? Sim, acredita-se, né, diante dessa conjuntura que vem muitos candidatos. Sim, né? Acredita-se, diante dessa conjuntura, o povo já está cansado dos antigos e quer colocar um novo. E existe toda uma pesquisa em cima, assim, dos vices, de quem poderá, mas eu acredito, sim, diante dessas novas relações que estão ocorrendo no nosso estado, que vem, né? Essa busca do poder, vem muitos candidatos, sim, a prefeitos. Tem uma pergunta aqui que eu acho que era o Patrick que formulou, mas eu vou perguntar por ele. O Partido dos Trabalhadores, o PT, ele teve aí um histórico complicado em relação às ações que ocorreram aí por conta do mensalão, e aí depois o impeachment da presidente Dilma, enfim. Apesar disso, nós temos aqui na capital um nome, que é do deputado federal José Ricardo, que vem sendo cotado entre aí os 5 primeiros favoritos à eleição. O que a senhora associa a isso, o fato de que parece que o PT, ou pelo menos aquelas pessoas que são contrárias aí aos princípios da legenda, acaba que isso não pegou no José Ricardo. A senhora associa isso ao quê? A própria imagem que ele construiu, né? Você vê o histórico do Zé Ricardo, é ficha limpa, né?
nunca houve envolvimento com corrupções. Então, ele tem uma imagem limpa, né? E é uma pessoa que tem um carisma, né? E a gente percebe também que há uma organização dos partidos de esquerda aqui no Estado que eles estão, né, reunidos em prol do nome do Zé Ricardo. Claro que tem outros também que estão aí, mas o Zé Ricardo, ele não, ele ficou imune a todos esses escândalos que ocorreram com o PT, tanto a nível nacional, né? E que, claro, acaba respingando. Acredito que o Zé Ricardo seria um nome muito mais forte se não tivesse ocorrido toda essa problemática que ocorreu com o Partido dos Trabalhadores. Maria Ruth, nós temos também aí outro nome que vem sendo bastante cotado, até um pouco mais que o próprio José Ricardo, que é o ex-deputado Davi Almeida. Ele ficou aí cerca de 3, 4 meses no cargo como governador interino em 2017. Na época não pôde concorrer à reeleição porque não tinha um partido, ou seja, o cacique do partido não deu a ele essa oportunidade, e apesar disso ele conseguiu se manter aí na mídia, se manter nas redes sociais. A senhora atribui isso ao quê também, em relação especificamente ao ex-deputado Davi? Bem, eu percebo no interior do Estado, né, com relação a esses benefícios, né, que ele fez. Foi um nome que foi construído no interior do Estado com relação aos benefícios que foram pagos através da educação. E por ele ter ficado um momento muito curto, né, mas eu vejo que as estratégias que ele utilizou durante ele estar no pleito foi esse investimento nas políticas sociais, né? Na saúde, na educação. E essa imagem dele foi construída e a gente percebe que hoje isso está refletindo porque ele é um dos favoritos. Né? Ele é um dos favoritos, mas devido a essa atenção que ele deu às políticas essenciais, né, como saúde e educação, durante ele estar no governo. Só para a gente fazer aqui uma contextualização em relação ao que Maria Ruth está falando, é que na época em que Davi Almeida ficou no cargo como governador interino, ele pagou ali o Fundeb para os professores. Aí são mais de 30 mil professores no Amazonas. Imagina você, o Fundeb que a gente se refere, o Fundeb é o a mais, né? O plus, que é um bônus que até então os professores não vinham tendo ao passar dos anos. Fazia-se muito tempo que não se pagava isso para os professores. Então, imagina você, 30 mil professores, você multiplicar aí para pelo menos 10 pessoas em cada família, a média 5, segundo o IBGE, mas aí vamos dizer que sejam 10, e muitos professores usaram esse benefício para pagar dívida, para comprar um celular, para reformar a casa. E isso, de fato, ele usou aí como uma estratégia na mídia, que acabou que chamou aí os holofotes aí para ele. Maria Ruth, dentro desse cenário político, a gente não pode citar um nome que muitas vezes oscila na política. Deixar de citar, né? Deixar de citar. Que ele acaba que ele oscila aí na mídia, na política, entre altos e baixos, mas acaba que se mantém como nome também entre os favoritos para uma candidatura majoritária à Prefeitura de Manaus. Isso nos chama a atenção, que é do ex-governador Amazonino Mendes. A senhora acredita que isso está muito mais ligado aí aos mais velhos, ou até os mais jovens também já acabam se envolvendo com a forma dele falar? Isso acaba que envolve, porque muitas vezes o jovem e o idoso não faz nem uma avaliação histórica do candidato. Como a senhora falou, vai pela simpatia, né? Sim, é um nome forte, né, do amazonino, que ainda também não está declarado, mas a gente já até se adianta e pode dizer que ele vem, né? Mas são apenas boatos, não tem nada. A senhora já está lançando o ex-governador Amazonino Mendes. Pelo que a gente percebe, algum tipo de comportamento, né? Do grupo político do dele. Do próprio grupo, isso. E é um nome forte, né? E
os mais jovens votam? Votam. Eu lembro-me que da última campanha, ele fez a última tentativa, né, que ele fez para chegar ao poder. Ele usou uma campanha totalmente voltada para os jovens. Fazendo selfie na Sim, internet. e isso chama os jovens, né? É a questão que mais uma vez eu falo, da semelhança com o eleitor. Então, eu sei que meu público são as pessoas que já têm determinada idade, mas eu sei que eu preciso chegar a essa outra. Então, eu vou trabalhar em cima dessa que eu preciso chegar. E aí, no caso, o jovem não conhece, a época que estava como no poder, não conhece o meu trabalho, então eu vou chegar a ele através disso, né? E são estratégias e são formas. Por que não dizer? Existe grande possibilidade de jovens votar em Amazonino Mendes, existe. Assim como muitas pessoas que já presenciaram o pleito deles, não, eu não vou votar. Vai depender do momento também. Depende do momento, do eleitor, dos outros candidatos também. A senhora acha que o Novo vai continuar ditando mudanças na eleição com candidatos ou não? Bem, essa é a tendência, né? A população, ela sempre busca, eu vou votar no Novo porque eu quero mudança, né? E o que a gente presenciou, né, para governador nas últimas eleições que houve no estado, e esse novo que eles buscam é incrível, né? Como essas questões, essas relações políticas, elas perpassam, porque esse novo que a população quer acreditando, é uma esperança que se busca em melhorias de políticas públicas para a população, melhorias até de seus próprios interesses, e é esse o novo que se busca. Então, se eu sei que eu já votei em alguém ou em determinado partido e não trouxe essa melhoria, eu vou votar no novo que está aí, em acreditar, em ter esperança, né, de dias melhores, o que nem sempre ocorre. Pois é, o que nem sempre ocorre, né? Maria Ruth Luna, a gente está cheio de perguntas ainda aqui para fazer, mas a gente espera que numa outra oportunidade a senhora esteja conosco novamente. Muito obrigado por sua divisão de conhecimentos nessa área tão importante para todos nós, que é a política. Muitos não gostam de falar de política, muitos não querem falar de política, mas ela está entranhada aí na vida de todos nós. Muito obrigado e bom dia. Obrigada também pelo convite, né? Agradeço de coração e é um convite que eu nunca recuso quando é para falar de política, porque acredito que ainda hoje a população amazonense, a população brasileira precisa sim discutir política. Não existe isso de dizer, política não se discute. Mas para se discutir tem que saber, né, a origem, o que é política, o que é a ciência política e o que é a política partidária. Eu fico muito triste quando os jovens dizem, eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Ignora a política. Só que enquanto ele não pensa política, ele não gosta de política, ele não discute política, outros fazem isso por ele e ganham em cima disso. E a gente fica alheio e fica na situação da qual o nosso país está. É isso. Por isso que a gente tem aqui uma conhecedora dos bastidores da política, que é a Paula Dos Littai. bastidores, talvez. Nos ajudando aqui também. Obrigado, viu? Obrigada.